pela metade. Não podemos sair da nossa casa, deixar o nosso lar, chegar na casa de Deus e entregar um culto mais ou menos. Entrega tudo nessa noite, porque o que Ele tem para nos entregar nessa noite é bom, é perfeito, é agradável nessa noite, é maravilhoso. O que Ele tem para te entregar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra da noite está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6. Eu vou ler só o versículo 6 para ganhar tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, agradecer ao nosso pastor Renato, que nos concedeu a confiança de estar ministrando essa noite a poderosa palavra do Senhor. Agradecer a igreja do Senhor por estar presente nessa noite, não por causa do pregador, mas por causa da palavra que será ministrada, por causa do Deus que habita nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o segundo tratado de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Os estudiosos dizem que na realidade não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo, né? Que é o único livro no qual o Espírito Santo ele vai trabalhar do começo ao fim, vai descer do começo ao fim, usando homens e mulheres de Deus para fazer a obra, para cumprir uma missão na terra. Amém? Todos encontraram? O verso 6 diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Amém? Coloca a Bíblia do lado, vamos orar mais um pouquinho. Prometo que os irmãos só se colocarão de pé no término do culto. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Repreende nessa noite todo roubador da palavra, Senhor, do nosso meio, Senhor. Nessa noite fala, Senhor, poderosamente, Senhor. Repreende nessa noite enfermidade, Senhor. Repreende nessa noite toda ação do maligno no meio da tua igreja, Senhor. Repreende toda seta, todo dardo inflamado, quebra, destrói, desfaz, Senhor, pelo poder da tua palavra. E à medida que eu for pregando nessa noite, o Espírito Santo trabalhando no meio do teu povo, em nome de Jesus eu profetizo que as portas do inferno não prevalecerão, porque a tua igreja é vencedora, a tua igreja está aqui nessa noite para te prestar um culto e te adorar. Em nome do Pai te agradecemos, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Toma o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que acabamos de ler é um texto bem conhecido da igreja do Senhor, e o personagem aqui mencionado é ainda mais conhecido, um homem como nós, um homem semelhante a nós, cheios de defeitos, cheios de imperfeição. Talvez se no meu rol de amizade, talvez Pedro ele não faria parte. Se eu fosse olhar com o meu olhar humano, com meus conceitos de amizade, talvez eu não convidaria Pedro para fazer parte do meu ciclo de amizade, porque Pedro era um homem que em certos momentos ele colocava os pés pelas mãos, ele tomava uma decisão precipitada. Pedro às vezes ele era aquele homem que a pessoa falava: olha, te acalma aí, te aquieta aí, ele fazia totalmente o contrário do que era dito para ele. E Jesus, ele percebendo que Pedro era dessa maneira, Pedro ele vai ser trabalhado ministerialmente por Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo encontra à beira do mar da Galileia, de longe ele vai ver um homem frustrado, que passou uma noite inteira frustrada, pescando e que nada tinha apanhado. E Jesus geralmente ele gosta de nos encontrar nos nossos dias de frustrações, nos nossos dias que alguma coisa dá errada. É no dia que Jesus chega na nossa vida, Jesus chega na nossa casa, Jesus chega na nossa família, Jesus chega no nosso ministério. Sempre quando alguma coisa está dando errada, Jesus se aparece no meio para dizer: eu estou aqui, fica tranquilo, porque eu vou resolver a situação. E Jesus ele era assim e é ainda. Jesus ele encontra Pedro numa noite difícil, porque para um pescador passar a noite inteira no seu ofício e não pescar nada, é uma noite que, se não for uma das mais tristes de Pedro, ela pode se
se igualar à noite que ele traiu Jesus. Porque você que trabalha como pedreiro, quando você sai da sua casa para fazer o seu trabalho, você quer fazer o seu melhor. Você que é pintor, quando você pega uma obra, você quer fazer sempre o seu melhor, ou qualquer outro na sua profissão. E Pedro estava trabalhando na profissão que ele conhecia, na profissão que ele foi criado, na profissão que ele ganhava o seu dinheiro, na profissão que ele levava o sustento para a sua casa. Mas naquele dia Jesus escondeu o peixe. Jesus, para encontrar Pedro, ele fez com que tudo desse errado na vida de Pedro. E foi assim que Jesus foi trabalhando na vida de Pedro, até chegar ao ponto de Pedro, ele está deitado tranquilo, irmãos, porque quando você vai fazer uma prova numa faculdade, quando você vai fazer um teste para uma empresa, uma entrevista de emprego, a noite anterior é terrível, irmãos. A noite anterior é a noite que nós nos atribulamos. É a noite a qual a gente fica pensando no dia seguinte: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou falar as palavras certas? Será que eu vou passar na empresa, na entrevista de emprego? Será que a porta vai abrir? E Pedro ali, ele não estava esperando uma entrevista de emprego, ele estava sabendo que a morte era iminente para ele, porque o texto ele vai começar dizendo que Herodes havia prendido e mandado matar Tiago. Então Pedro, ele sabia que mais cedo ou mais tarde a morte poderia encontrá-lo, mas ele estava dormindo tranquilo, ele estava descansando do Senhor, porque o processo da vida de Pedro, desde o primeiro encontro com Jesus, ele estava sendo lapidado, ele estava sendo moldado, ele estava tendo o exemplo de Jesus Cristo, olhando para Jesus. Em meio às tribulações, em meio às incertezas, ele estava olhando para Jesus e Jesus permanecendo. Quando Jesus pregava, alguém olhava e dizia: Jesus está endemoniado. Pedro olhava para Jesus, talvez pensasse: Jesus vai murmurar, Jesus vai falar contra. Aí Jesus se retirava do lugar e ia para onde ele estava sendo esperado. Era aí que Pedro estava aprendendo com Jesus. Jesus era a maior referência de Pedro. Só que em um dado momento, Pedro, ele vai negar Jesus, ele vai passar por um momento muito difícil do seu ministério, ele vai estar com Jesus, caminhar com Jesus, passar por provas terríveis, mas no maior momento crucial, no momento da oração, ele é o primeiro a dormir. Quando Jesus sobe para o monte para orar, ele vai dormir. Quando Jesus vai para o Getsemane, Pedro é aquele que vai tomar a frente, sacar a espada e querer agir impulsivamente. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite: vai descansar, descansa o teu coração, não toma decisão precipitada, porque Ele ainda está no controle. Vai dormir tranquilo, porque quando você acordar vai ter surpresa para a tua vida, vai ter resposta para a tua casa, vai ter resposta para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro está dormindo. Se sou eu, estaria em desespero, irmãos. Se sou eu, estava tentando achar um buraco para fugir. Irmãos, somos seres humanos. Mas Pedrão, ele já estava ali moldado. Pedrão, ele tinha sido forjado. Ele aprendeu com os erros. Ele estava aprendendo com os erros que ele cometeu no passado. Agora ele estava dizendo: eu vou descansar. Não adianta me preocupar. Não adianta puxar a espada e tentar resolver o negócio do meu jeito. Eu vou descansar naquele que me fortalece. Eu vou descansar no abrigo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, porque quem está abrigado na sombra do Onipotente acha descanso. Mas Pedro estava abrigado e estava descansando no momento de tribulação. Só que o que eu acho lindo é que tinha uma igreja, meu pastor. Tinha uma igreja que a Bíblia vai dizer que estava lá do outro lado da cidade, orando, fazendo intercessões, orando para a libertação de Pedro, orando para que Pedro fosse liberto. Eu vejo algo maravilhoso e um ensinamento muito grande, porque no momento de aflição dos líderes da igreja, no momento de perseguição da liderança da igreja, a igreja ela vai se posicionar. A igreja ela não vai para as redes sociais, meu pastor, dizer: olha, o meu pastor está preso. A igreja não vai mandar mensagem no Facebook para dizer que, olha, meu pastor, e agora o que eu vou clamar aqui? Eu vou mandar uma mensagem para o líder da república, talvez para o
líder da OAB para libertar o meu pastor. Não, eles vão se trancar num quarto, eles vão se trancar numa casa e vão dizer: eu vou orar para aquele que pode resolver a situação. Às vezes, quando chega a notícia ruim, a primeira coisa que o crente desavisado, o crente que não ora, é fazer a coisa errada, é tomar a decisão errada, é bater na porta errada, meu pastor José. Chega a enfermidade, vai pedir conselho a quem não deve. Chega a tribulação, a perseguição, vai pedir informação para quem não deveria. Aí a coisa estreita um pouquinho mais, a coisa piora um pouquinho mais, porque a palavra de Jesus é para você entrar no quarto. Mateus 6, verso 6, ele vai dar um conselho. Quando todos fossem orar, não precisa sair divulgando na rua, não precisa sair levantando o braço e dizendo: eu estou aqui orando, olha para mim aqui, eu estou em consagração. Aí ele vai dizer: não, esses aí já receberam a glória deles, esses aí estão orando, eles estão fazendo isso porque eles querem notoriedade, eles querem ser vistos. Mas aqueles que me seguem, eu tenho um conselho para ele. Mateus 6, verso 6, ele vai dizer: entra no teu quarto, louvado seja o nome do Senhor, entra na tua intimidade, entra nas tuas recâmaras, e no secreto vai orar ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está chamando alguém hoje para o particular, Deus está chamando alguém nessa noite para a intimidade, Deus está chamando alguém para o quarto nessa noite. Ele está dizendo para alguém nessa noite: veio o problema, eu sinto falta da tua voz, veio a tribulação, eu estou sentindo falta do teu clamor, entrou a prova, está difícil, entra no quarto e ora, louvado seja o nome de Deus. Mas a tendência humana é essa: tentar mostrar para quem não deve que você está passando dificuldade, tentar mostrar às vezes até para a gente da nossa família, porque a gente acha que eles irão nos ajudar. Só que Deus às vezes fecha algumas portas para que a gente perceba que o nosso maior socorro está nele, que o nosso maior auxílio está nele, que a nossa maior bênção está em buscar o Senhor. Ele diz: olha, me busque enquanto se pode achar, clamem a mim ainda, enquanto eu posso ouvi-los, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: clama, porque eu ainda estou aqui, ora, porque eu ainda escuto a oração do aflito, do necessitado. Mas abre a tua boca, entra no teu quarto, fala para mim a tua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa mandar mensagem na internet, não precisa bater na casa do atribulado, não precisa contar a tua vida para ninguém. Conta para aquele que pode resolver, conta para aquele que é poderoso no céu, na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente conta, a gente é teimoso, a gente vai dizer: estou passando por prova, estou passando por dificuldade, me ajuda. E às vezes aquele irmão que andava com a gente, batia no nosso ombro, larga a gente para trás, porque é muito fácil andar com você no momento do churrasco, na hora da Coca-Cola, é muito fácil estar com você na hora do banquete, na hora que você está convidando o pessoal para o aniversário, na hora que você está convidando para as festas, para se alegrar, porque é fácil se alegrar com o que se alegra. É fácil sorrir com quem está sorrindo, meu pastor. Agora eu quero ver chorar com os que choram, eu quero ver clamar com os que clamam. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a prova vem, quando o dinheiro falta, aí você olha para o lado: cadê o irmão da oração? Cadê aquele que bateu no meu ombro e disse que era comigo na hora da prova? Sumiu, está só você e Deus, é permissão de Deus. Ele queria um particular, você está sozinho, te abandonaram, porque Deus estava com saudade de ouvir a tua voz. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes Deus permite que as coisas se dificultem um pouco mais. Foi pregado aqui pelo nosso pastor, irmão, se eu não estiver enganado, no domingo, né, pastor? O grande amigo de Jesus estava enfermo. Jesus poderia ou não ter ido naquele mesmo momento, porque quem é amigo vai na hora socorrer, irmão. Quem é amigo, irmãos, está no momento difícil e no momento da alegria, mas mandaram chamar, mandaram um recado para Jesus: olha,
ainda potenciaram o convite, pastor. Disseram: teu amigo a quem tu ama. Poderia ter ido lá e dito: Lázaro está doente, Jesus, vai lá, passa lá na casa dele, Jesus. Me disseram que o Senhor pode curar, passa lá na casa de Lázaro, Jesus, teu amigo está doente. Aí a Bíblia vai dizer nos versos seguintes que ele ainda demorou mais 2 dias. Que amigo é esse, irmãos? Porque Jesus, ele trabalha no tempo dele, foi louvado aqui nessa noite. Se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo de Deus. Se Deus permitiu que algumas pessoas se desaparecessem do teu ciclo de amizade, porque é o tempo de Deus para que isso aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está te preparando para coisas grandes, para fazer uma grande obra na tua vida, no meio da tua casa. E tem algumas pessoas que não vão suportar o teu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que não estão preparadas para ver a nossa vitória, irmãos. Mas a igreja estava orando. Me parece, lendo o texto, que Tiago foi preso e ninguém fez nada. Tiago morreu. Mas quando o grande líder Pedro ele está preso, a Bíblia vai dizer que a igreja estava fazendo por Pedro contínua oração. A Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Orar em todo tempo com súplicas, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dar muitos exemplos de orações, de homens de orações, de mulheres de orações. Olha para a vida de Ana. Ana passava de ano em ano subindo para o templo, fazendo a oração, fazendo sacrifício, sendo afrontada. Ela ia no ano, não dava certo, pastor. No ano seguinte ela voltava, não dava certo. E a nossa vida de oração é assim. Parece que a gente ora, nada acontece. Parece que a gente abre a boca, dobra o nosso joelho no quarto e Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas não é isso. É Deus esperando o tempo certo e o tempo determinado para agir. Até certo dia Ana subir para o templo. E a Bíblia vai dizer que ela se derramou. O segredo é orar e se derramar na presença daquele que pode resolver. O segredo é abrir o coração na presença do papai que está aqui nessa noite. O segredo é dizer ao Senhor a verdade. Abre teu coração nessa noite. Conta para Ele a tua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Ana, ela vai só balbuciar. O sacerdote vai olhar: essa mulher só pode estar bêbada. Essa mulher aí não, está atribulada. Mas Ana estava orando. Tem momentos da nossa vida que vão ver você orando, vão olhar para você orando e achar que você desanimou, que você está atribulado, que o teu Deus não responde. Mas nessa noite eu vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida, que nessa noite o teu milagre está sendo liberado no céu, que nessa noite Deus já decretou a tua vitória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote vai olhar para ela: vai em paz, hoje se cumpriu, hoje a tua oração foi ouvida. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para ser crente sem orar, pastor. Não dá para ser crente sem falar com Deus. Eu não acredito em um cristão que pelo menos 5 minutos da vida dele, do dia dele, ele não tire para orar com Deus. Porque nós falamos com Deus apenas. Deus, ele fala conosco de várias formas. Ele usa anjo, ele usa o mover da terra, ele usa profeta, ele usa louvor, ele usa várias formas para falar com Deus. Agora nós só podemos falar com Ele através da oração. É através da oração que nós abrimos a boca, o céu se abre, Deus responde e o nome dele é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí não dá para abrir a boca e dizer: eu não sei orar. Um grande homem escritor, ele vai dizer: ora até você aprender. Ora até você aprender a orar. Quer melhorar? Ora. Quer que a tua vida funcione como no projeto de Deus do teu coração? Ore. Dobre a oração. O mundo espiritual existe e é através das orações que nós vencemos as batalhas espirituais. Paulo, ele vai dizer que a nossa oração ela é poderosa. Nós temos
uma oração que alcança os céus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós abrimos a nossa boca, nós temos um Deus assentado no trono que olha para a terra, inclina os ouvidos e responde a oração do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não dá para crente, para cristão, para igreja que não ora. Uma igreja avivada, você vai entender que ela é uma igreja de oração. O louvor é maravilhoso, meu pastor. Não estou pregando contra o louvor, longe de mim. O louvor prepara o terreno para o agir de Deus no meio da igreja. Agora a oração prepara a igreja para Deus falar no coração da igreja. A oração guarda a igreja. A oração move o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, no final da construção do templo, ele concretizou o templo e ele vai fazer uma oração. Quando ele abre a boca, o céu se abre, o templo é cheio da glória de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quem está fora não consegue entrar, quem está dentro não consegue sair, e Deus é presente naquele lugar por causa de uma oração. Se eu fosse você, orava mais um pouquinho. Se eu fosse você, gastava, investia mais tempo no teu quarto de oração. Se eu fosse você, eu era o crente que ia mais orar durante esses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pregador, mas tu ora, irmão. Se é muito, se é pouco, meu Deus que sabe. Mas eu oro, a gente precisa orar. A gente precisa, porque a nossa batalha é espiritual, não é contra a carne, não é contra o sangue. Se Pedro fosse aqui convocar os discípulos que restavam para libertá-lo, primeiro que contra a lei, ele ia ser um fugitivo da lei. Ele teria que viver se escondendo, porque ele era um liberto, mas a libertação só pode vir por aquele que já é liberto. Um prisioneiro não pode libertar outro. Por isso que só Jesus liberta. Só o nome de Jesus pode libertar todo o cativeiro da mente, do coração. Só Jesus pode libertar o cativo e o oprimido. Louvado seja o Senhor. Mas Pedro está na prisão. A sentença de Pedro é: Herodes, cuidado, que esse homem aí, ele é perito em libertação. Esse daí não há nada que prenda, porque ele aprendeu com um homem chamado Jesus, que tentaram prender ele de todas as formas e não conseguiram. Colocaram ele no madeiro, o madeiro não o segurou. Colocaram ele dentro de um túmulo, colocaram uma pedra, selaram a pedra e a pedra não segurou. A morte tentou contra ele. Na sexta-feira ele morreu. No sábado houve um silêncio. Mas no primeiro dia da semana, Marcos vai dizer no capítulo 15 que as mulheres iriam ao túmulo no primeiro horário do dia e elas iam conversando entre si: quem é que vai remover a pedra? E a palavra seguinte é que antes dela chegar, a pedra já havia sido removida. Era alguém dizendo para Herodes: Herodes, o líder dele é perito em libertar. Louvado seja. O líder desse Pedro, Herodes, ele passou a indagar e libertou um jovem. Herodes, o líder desse Pedro aí, ele é terrível. Por onde ele anda, os demônios têm que bater em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ele está libertando nessa noite crente que está aprisionada. Em nome de Jesus, nessa noite, seja liberta. Em nome de Jesus, da tua mente, de todo cativo mental nessa noite, seja liberto. Filhos que estão aprisionados na droga, Ele está libertando hoje, entrando com a cura, com a salvação em nome de Jesus. A oração para libertar Pedro. A igreja, as irmãs da oração. Aí a gente olha aqui as irmãs no fogo, louvando a Deus. E nós, irmãos varões, pela misericórdia de Deus, irmãos, vamos abrir o pulmão, né, meu pastor? Vamos
chegar e apresentar uma adoração, irmão, não é exortação não, irmão, é para nós olhar para as irmãs e dizer, se elas estão dando o melhor delas, por que é que nós vamos chegar na presença do nosso Rei e dar um louvor de qualquer maneira? Eu não vou abrir a minha boca, porque minha voz não é bonita. Ele não está preocupado com voz bonita, Ele quer ouvir o louvor do teu coração, a tua adoração, a tua voz. Abra a boca, adore Ele nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso dar o meu melhor, pastor. Se eu for pregar e eu não der o meu melhor, Deus não responde. Se eu for louvar e eu entregar o louvor pela metade, de qualquer maneira, Deus não vai se alegrar. Se eu for ofertar e tiver de qualquer maneira, Deus não vai receber. Pedro agora ele estava sendo liberto, porque ele estava se entregando por completo, porque ele estava dizendo, eu vou perder a vida por amor ao meu mestre, mas a palavra dele para a minha vida é que se eu perder, eu vou achar. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele tomar a minha vida nessa noite, eu sei que eu tenho crido. Se Herodes mandar me matar amanhã cedo, eu sei que até aqui a mão do meu mestre me sustentou. Isso é confiança, isso é confiar em quem fez a promessa, isso é saber que a qualquer momento Deus entra na minha história, liberta a minha casa, liberta a minha família, muda o cenário e o nome dele é glorificado e louvado seja. Aí o salmista no Salmo 3 ele vai dizer, eu vou dormir e eu tenho certeza que eu vou acordar, porque é Ele que me sustenta. No 4 ele vai dizer, eu me deitarei e acordarei, porque Ele, somente Ele me faz habitar em segurança. Ele está aqui nessa noite, o Deus que te dá segurança, o Deus que te guarda, o Deus que te protege. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite, para de confiar na tua força humana, para de confiar nas tuas habilidades, para de confiar em você, confia em Deus, confia nele, porque é Ele que vai fazer o grande milagre acontecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só que para quem ora, a gente sabe que quanto mais você orar, mais o mundo espiritual vai se levantar contra a tua vida. Quanto mais você buscar de Deus, mais o diabo vai tentar contra a sua vida. Porque nós temos que nos preocupar, irmão. Crente que não é atacado pelo inimigo é porque ele não tem feito nada para o reino. Crente, mas eu só sou cristão se eu passar prova. Não, irmãos, é porque o mundo espiritual é nosso, o diabo é nosso inimigo. O diabo não é inimigo de Deus, porque a palavra de Deus diz que apenas com o sopro da boca de Deus ele destrói. Aí Pedro ele vai escrever, olha, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele não vai dizer o adversário de Deus não, é adversário de Deus porque é inimigo da igreja, e inimigo da igreja se torna inimigo de Deus. Pois quanto mais você orar, quanto mais você buscar, o inimigo vai tentar parar a tua chamada, porque ele sabe que a tua oração é respondida, porque ele sabe que quando você abre a boca, não importa se 1 minuto, 2 minutos, ele sabe que vem resposta do céu. Ele sabe que quando você dobra o joelho, o teu Deus se levanta do trono. Louvado seja o nome do Senhor. Tenta orar mais um pouco para ver o que Deus vai fazer. Ora mais, busca mais para ver o milagre acontecer na tua vida. Mas eu tenho orado, irmãos, não tem acontecido. Eu tenho buscado e parece que as coisas não estão dando certo. Fica tranquilo, o tempo de Deus chegou na tua vida nessa noite. A tua oração está sendo ouvida lá no céu. O Deus que pode todas as coisas já entrou ao teu favor. Essa oração do teu quarto, do teu íntimo, Deus manda te dizer nessa noite, eu vou entrar com a resposta, eu vou mandar um novo cântico na tua boca, os teus lábios irão adorar o meu santo nome, e aqueles que achavam que eu não era da tua vida, vão olhar e ver que eu sou, vão olhar e ver os milagres acontecer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério.
A igreja permanece orando. Mataram o Tiago, mas a igreja continua orando. A igreja não desfalece, a igreja continua orando. A Bíblia vai dizer que quando ele estava prestes a ser entregue no dia seguinte, Deus entra em ação. Eu já vi Deus livrar antes. Na Bíblia eu vou ver Deus livrando durante. E na Bíblia eu vou ver que Deus o livra no meio da tempestade. Eu não sei se tem alguém aqui antes, durante, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus hoje entrou no teu cenário para mudar essa história. Deus hoje entrou na tua vida para mudar essa história de derrota, essa história de tristeza, de lágrimas. Deus tem olhado para você e tem entendido que o teu coração não está se alegrando, porque a prova bateu, a luta chegou, e você tem sido perseguido, afrontado, mas Deus está guardando o tempo oportuno para entrar e fazer um milagre na tua vida, porque no tempo dele tudo é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Só que às vezes nós somos aquele crente que quer receber, mas não quer entregar. A Bíblia manda você bater, porque vai abrir. A Bíblia manda eu e você buscar, porque nós iremos achar. Manda a gente bater que vai abrir, buscar e acharei, pedir e dá-se usar. Deus ele está dizendo, abre a boca e pede, porque eu tenho para dar. Deus ele está dizendo, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus está olhando para a igreja dele nessa noite, abre a tua boca, eu preciso ouvir a tua voz, o teu clamor. Eu tenho visto lágrima, mas eu não tenho ouvido a tua voz. Eu quero um particular nessa noite contigo. Entra no quarto, clama a mim que eu tenho resposta. E às vezes a gente é o crente 6 horas. A prova chegou, Herodes se levantou, a afronta chegou e a gente pega o telefone e diz, irmão, 6 horas por mim. Não é pecado, irmão, é bom, a Bíblia manda a gente orar, interceder. Mas melhor ainda é quando a gente se fortalece, é quando a gente desce na olaria do Senhor, é quando a gente dobra o nosso joelho para dizer, Senhor, eu estou aqui. A prova chegou, mas eu vou orar. A luta está grande, mas eu vou orar. A porta está fechada, mas eu vou continuar orando. A enfermidade chegou, o médico deu um decreto que não teria cura, mas eu vou orar para o médico dos médicos, porque só ele é o remédio para curar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente olha para o incrédulo, o incrédulo não, porque eles creem em alguma coisa. Eles creem, irmão. Eu morei uma época no Nordeste, na cidade de Fortaleza, sou de lá, minha família. E uma mulher, ela sofreu de um mal terrível de câncer. Começou com uma pinta do lado direito do seu rosto. E aquela enfermidade foi tomando o rosto inteiro daquela mulher. E tudo quanto era lugares que as pessoas indicavam para ela, ela ia procurar a cura para aquela enfermidade dela. Ela bateu em diversas portas, ela fez diversas simpatias, ela talvez tenha pulado 3 ondinhas lá no final de ano, talvez tenha andado de costa lá na maré para ver se a maré levava as coisas ruins, que é o que o mundo ensina, irmãos. E ela buscou em todos esses lugares, em todas essas pessoas. Algumas pessoas, alguns amoreiros, que eles diziam, vai lá que aquele homem lá, ele tem um espírito que cura, vai lá que ele é psicógrafo, ele faz psicografia, ele vai escrever lá, e vai te receitar um medicamento que vai te curar. E aquela mulher padeceu da sua enfermidade, porque ela bateu em todas as portas, mas todas as portas erradas. Ela orou por todos os deuses, mas todos os deuses errados. Ela clamou a todos os deuses, mas eram todos os deuses que tinham braço, mas não podiam apalpar. Ela orou a todos os deuses que tinham ouvido, mas não poderiam ouvir. Aí Isaías ele vai dar um conselho para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, porque lá no céu tem um Deus que ouve, que
pessoa certa, que a tua vida vai ser transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente quer um milagre, a gente quer a resposta e está batendo no lugar errado, está buscando no lugar errado. Aí o mundo está dizendo que Deus é o remédio, os louvores do mundo estão dizendo que Jesus Cristo é o remédio para a humanidade. Não, Jesus não é o remédio, Jesus ele é a cura para a humanidade enferma no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a cura para a minha alma, para a sua vida. E nessa noite Ele está nesse culto dizendo: não tem enfermidade nenhuma que eu não possa curar, não tem dificuldade nenhuma que eu não possa resolver, não tem nada impossível para mim nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O que é impossível para mim, para Deus não é impossível. O nosso Deus, deixa eu te dar um recado nessa noite, para você se levantar desse banco, adorar, abrir a tua boca santa. O nosso Deus, o melhor lugar que Ele gosta de trabalhar é aonde não tem mais jeito, é aonde não tem mais solução, pastor José, é aonde você não consegue com o teu conhecimento resolver, é aonde você não consegue com o teu dinheiro resolver. É aí que Ele gosta de trabalhar, no caminho das impossibilidades, no caminho da dificuldade, no caminho que não tem mais jeito para mim e para você. E é aí que Ele entra, no caminho das impossibilidades. Só que para isso a gente precisa reconhecer, pastores, a gente precisa contar para o nosso Deus a nossa dificuldade. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sim. Mas qual é o filho que não chega para um pai e pede, irmãos? Qual é o filho que chegando para o pai, pedindo a ele pães, ele vai dar serpentes? Jesus um dia pregando, ele falou isso. Imagina eu, com a minha misericórdia, com a minha graça, Ele vai dizer: olha para os lírios aí do campo. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, irmãos. Deus, Ele trabalha em cima da nossa necessidade, mas quando nós estamos posicionados, quando nós estamos andando alinhado com o propósito de Deus, se Pedro tivesse continuado pescando apenas os peixes, Pedro talvez morreria naquela noite. Mas quando Pedro decidiu pescar almas, pescar vida, Jesus olhou para ele: tu és Pedro, Pedrão, eu vou colocar a chave da minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A chave vai estar na tua mão, e por isso que você está preso, Pedro, mas a chave está na tua mão. Pedro, você está aí, mas eu sou Deus que abre porta, eu sou Deus que quebra o ferrolho de ferro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus que liberta, irmão, do cativeiro físico, do cativeiro espiritual, amados. Ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus. A igreja vai orar: Senhor, liberta Pedro. Senhor, salva Pedro. Senhor, tira Pedro. Pedro vai morrer, Senhor. A igreja está em comunhão, a igreja está orando pela liderança. A igreja não está se levantando contra a liderança. A igreja está num propósito dizendo: eu reconheço que Pedro é de Deus, eu reconheço que Deus deu um ministério para Pedro, eu reconheço que Pedro está nos caminhos do Senhor. Então, Senhor, se ele está fazendo a tua vontade, meu Pai, liberta ele, cura ele, salva ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que a gente ora por quem não está nem nos caminhos do Senhor, e Deus com a sua graça vai lá libertar. Que a gente clama por alguém que está na droga, e Deus com a sua infinita misericórdia vai lá. A gente ora, dobra o nosso joelho e ora por aquele que está na prostituição, aquele que está desviado, e Deus vai visitar para libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é misericórdia,
Deus é misericórdia. A misericórdia dele são as causas de não sermos consumidos. Nós não merecíamos estar nem aqui nessa noite, mas a graça dele nos alcançou. A misericórdia dele se renovou ao amanhecer. Muitos desceram à sepultura na virada do dia, muitos desceram à sepultura a noite passada, mas a misericórdia dele ao amanhecer o dia de domingo foi renovada na tua vida, para você vir para a casa dele adorar, para você vir para a casa dele clamar, para você vir para a casa dele orar. E você aí chegou, não orou, não clamou, não adorou. E se eu fosse você, antes de ir embora, abre a tua boca, adore, louve o nome do Senhor. Não saia daqui sem contato com o Senhor. Não saia daqui sem deixar o Rei dos Reis ouvir a tua voz. Se você não tem voz, se você está com vergonha, derrama as tuas lágrimas nessa noite na presença do Senhor Jesus, porque Ele pode limpar dos teus olhos toda lágrima. Ele pode resolver nessa noite aquilo que para nós é impossível. Se coloque de pé nessa noite com a petição do nosso pastor. Ele pode nessa noite resolver todas as coisas. Ele pode nessa noite entrar no impossível da tua vida, nas causas impossíveis nessa noite. A Bíblia vai dizer que no dia seguinte Pedro seria morto, e um resplendor de luz tomou aquele lugar. A luz que clareia, que ilumina, a luz do mundo, a luz que resplandece nas trevas chegou naquele ambiente e vai libertar Pedro, vai achar Pedro dormindo e vai acordar Pedro. Nessa noite o Espírito Santo manda te dizer: Deus vai te acordar na madrugada para conversar com Ele. Deus vai tocar em alguém na madrugada para ouvir a tua voz. Vai falar com Deus, vai clamar a Deus. Quando Ele te acordar, não acha que é insônia. Quando Ele te acordar, não acha que é cansaço físico, não acha que é tribulação. É Deus tocando em você para acordar e conversar com Ele nas madrugadas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o anjo vai dizer: Pedro, se levanta, Pedro. Calça as sandálias, Pedro. Veste as roupas, Pedro. Eu acho lindo isso aqui para finalizar. Que todo liberto por Jesus Cristo não sai de qualquer maneira, meu pastor. Que aqueles que são libertos pelo Rei dos Reis, pelo libertador Jesus Cristo, não anda mais de qualquer maneira, não anda mais como escravo, não anda mais como prisioneiro. Aí o anjo vai dizer: Pedro, tem uma sandália para você calçar, Pedro. Tem vestes para você vestir, Pedro. E olha para o lado, Pedro. Cinge com a túnica, Pedro. Pega essa túnica, Pedro, porque agora chegou a libertação para a tua vida. Cinge nessa noite, porque quem viu você chegar triste vai ter que ver você voltar para a tua casa alegre. Quem viu você chegar nesse culto cheio de dificuldade, cheio de problema, Ele manda te dizer que nessa noite você vai voltar para a tua casa cantando o hino da vitória, com o teu milagre na mão, com a tua resposta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro ele vai andar e a porta vai se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho lindo isso, pastor. O nosso Deus lá atrás foi quem inventou o detector de presença. Hoje a gente chega nesses prédios chiques, quando a gente bota o pé a porta se abre. É cópia, é plágio de Deus, meus amados. Pedro, quando estava indo, a Bíblia não vai dizer que foi o anjo, a Bíblia não vai dizer que foi Pedro, a Bíblia não vai dizer que foi o soldado, a Bíblia ela vai dizer que as portas se abriram. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda te dizer que tem portas de oportunidade sendo abertas nessa noite para você. Tem portas do céu sendo abridas nessa noite ao teu respeito. Tem oportunidade de Deus sendo aberta nessa noite só para te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. E o grande milagre: Pedro chega onde está as irmãzinhas da oração, meu pastor, e ninguém acredita. Pedro vai bater na porta, ninguém acredita.
Para finalizar, tem gente que não vai crer no teu milagre, mas vai ter que aceitar que foi Deus na tua vida. Tem gente que nem esperava que Deus fosse resolver, mas vai ter que ver Deus se manifestar na tua vida, no teu ministério, no meio da tua família. Olharam para os teus filhos e disseram: não vai dar em nada. Olharam para a tua vida, para a tua filha e disseram: essa daí não vai ser ninguém na vida. Aí Deus está olhando lá de cima: fica tranquilo, eu estou abrindo portas nessa noite, eu que abro nessa noite, e quando eu abro ninguém fecha. Louvado seja o nome do Senhor. Olharam para o teu esposo e disseram: vai se perder no álcool, vai se perder nas drogas, vai se perder no cigarro. Aí Deus olhou lá de cima e disse: hoje eu abro uma porta de oportunidade, de salvação para ele, de libertação para ele, e meu nome vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Fique com essa palavra, igreja do Senhor. Ore mais, busque mais, e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Amém? São